TV Câmara, a TV do povo de Natal. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas, aos telespectadores que nos assistem, em suas casas, em seus trabalhos, através da TV Câmara. Vamos dar início, ao ato organizado por diversas entidades que trabalham com a temática da investigação, entidades do Ministério Público, da magistratura, da polícia, dos órgãos de controle, contra o projeto de lei 7596, a chamada Lei de Abuso de Autoridade, que, apesar de ter o nome e a proposta de se combater abusos de autoridade, algo que é salutar, porque ninguém defende o abuso de nenhuma autoridade pública, mas com esse rótulo enganoso, trouxe, na verdade, dispositivos que vem dificultar ou até impedir, em algumas situações, a atuação dessas instituições no combate à criminalidade, que é talvez hoje o maior problema desse país, o enfrentamento à criminalidade, seja ela a criminalidade violenta, seja ela a criminalidade mais sofisticada. Então, o objetivo de hoje é esclarecer a sociedade, mostrar a nossa indignação com relação a esse projeto de lei e buscar apoio da sociedade para que esse projeto seja integralmente vetado pelo presidente da República. E, para dar início, nós vamos compor a mesa dos trabalhos, e eu gostaria de convidar as seguintes autoridades aqui presentes. Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, doutora Elaine Cardoso, aqui representando o Procurador-Geral de Justiça. A representante da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, doutora Aline Cordeiro. Seguindo aqui, gostaríamos de convocar também para a mesa o capitão Bezerra, diretor de Assuntos Estratégicos da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Convidar também o doutor Carlos Brandão, que representa neste ato a presidência da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Norte. Gostaria também de convidar aqui e já antecipar os agradecimentos para compor a mesa o presidente da Casa, o vereador Paulinho Freire, que muito gentilmente cedeu esse espaço para que pudéssemos realizar esse evento. Assuma aqui sua cadeira, presidente. Agradeço. Gostaríamos também de convidar aqui, representando a Associação dos Delegados da Polícia Federal, a doutora Oara Fernandes. Gostaríamos também de convidar, para compor a mesa, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Simpol,
Newton Arruda. Gostaria de convidar também para compor a mesa o representante da Associação Nacional dos Procuradores da República, Renan Paes, o Procurador da República, Renan Paes. Por uma questão de limitação física aqui da mesa, nós vamos estabelecer essa primeira fila aqui como extensão, tá, da nossa mesa, e gostaríamos de convidar, né, para compor neste local de destaque o coordenador do Movimento Articulado de Combate à Corrupção aqui do Rio Grande do Norte, o doutor Carlos José Cavalcante. Igualmente, né, queremos convidar para compor aqui essa primeira fila Dalton Santos, que representa o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais aqui no estado do Rio Grande do Norte. E também para compor aqui essa primeira fila, convidar Anderson José do Nascimento, da Associação dos Auditores de Controle Externo, aqui do Rio Grande do Norte, representando neste ato o presidente da entidade. Eu acredito que deva, ou possivelmente existam aqui outras entidades que não foram nominadas aqui, mas no decorrer do evento eu peço que traga o nome aqui para Zenaide, a nossa assessora de imprensa, para fazermos o devido registro. Bom, composta a mesa, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer ao vereador Paulinho Freire, né, por ter cedido esse espaço democrático para que nós pudéssemos trazer aqui a nossa manifestação pelo veto, né, do projeto de lei 7596. Agradeço, vereador, sobretudo porque esse contato foi feito já na tarde da última sexta-feira, né, quando a gente teria um outro local já previamente acertado, mas por alguns problemas operacionais não foi possível a realização, e o vereador Paulinho imediatamente autorizou e liberou esse espaço para que a gente pudesse realizar esse ato. Então, fica o registro aqui, a Câmara Municipal de Natal, em particular Vossa Excelência, pela forma cortês e democrática que abriu esse espaço, que deve ser sempre mesmo um espaço da população, a casa do povo, como se chama, né? Que deve transitar todas as correntes políticas, ideológicas, porque é do debate que surgem as sínteses, né, e os consensos. O objetivo desse ato, como já dito, é fazermos, né, é trazermos para a sociedade, mostrarmos à sociedade, conscientizarmos a sociedade do perigo da sanção da Lei 7596. Né? Uma lei, como eu disse aqui, que traz o nome de Lei para combater o abuso de autoridade, mas que, na verdade, né, foram inseridos dispositivos que não combatem abuso nenhum, mas apenas intimidam aqueles que são, por dever de ofício, imbuídos do combate à criminalidade. Esse projeto de lei, né, e é preciso a gente deixar claro para a população, sobretudo os que nos escutam na TV Câmara, em suas residências, que nenhum de nós, nenhuma das instituições defende abuso de forma nenhuma, e tem claro de que qualquer agente público, qualquer servidor público que detém qualquer parcela de poder, ele não pode abusar desse poder que é conferido pela Constituição, pela lei.
ele tem que agir no estrito cumprimento do que está na lei. Portanto, que fique claro que não se trata de defesa corporativa. Todos nós defendemos que abusos devem ser combatidos, sim. O que não se pode, e nem se deve, e nem se quer, é, com o argumento falacioso de dizer que está se combatendo abusos, está, na verdade, se impedindo de que se investigue a criminalidade, sobretudo a criminalidade sofisticada, a criminalidade organizada, que permeia e que atinge todos os dias os noticiários com escândalos e mais escândalos, que vão sendo descobertos justamente pela liberdade, pela autonomia dos órgãos que são constitucionalmente atribuídas essas missões. Então, esse evento tem esse objetivo, mostrar e pedir e engajar a todos para que pressionem o presidente da República a vetar essa lei que não interessa a nenhum cidadão de bem desse país, que só interessa àqueles que querem se furtar às ações de investigação. E é o momento de mostrarmos, né, por que nós somos contra. Né? Há um princípio básico do direito penal chamado princípio da taxatividade. Todas as condutas típicas, todas as condutas que são consideradas como crimes, elas devem ser claras e objetivas, permitindo que qualquer cidadão possa saber em que consiste o crime. Nessa lei, eu trouxe aqui alguns tópicos aqui, só para deixar claro o perigo delas. Utiliza-se expressões abertas de interpretação totalmente subjetivas, que cada um pode ter a sua, o que vai intimidar cada juiz, cada delegado, cada fiscal, cada agente público, cada promotor de justiça que for investigar. Expressões como, por exemplo, manifestamente descabida. Quem vai dizer o que é manifestamente descabido? Expressões como prazo razoável. O que é prazo razoável? Expressões como fato juridicamente relevante. Expressões como injustificadamente, procrastinando, estende de forma imotivada. Então, expressões totalmente abertas, subjetivas, que vão ficar como uma espada em cada agente com a atribuição de combater a criminalidade. É contra essas expressões, contra esse perigo nas investigações, que a gente está aqui realizando este ato. E mais do que isso, é preciso que a gente se atente sobre todas as formas, né, que tentam se utilizar para dificultar as investigações e as instituições que têm esse desiderato. Não é à toa, por exemplo, que a Receita Federal hoje está sob combate, a Polícia Federal também, né, o COAF. Então, todas essas ações são ações conjuntas, articuladas, que visam única e exclusivamente diminuir a força e o poder de investigação das entidades que vêm dando um show nesse país no combate à criminalidade. Então, é esse sentimento, né, democrático, de justiça, de buscar a lei igual para todos, que nós estamos aqui. A sistemática do evento, nós vamos inicialmente ouvir o promotor de justiça, Rafael Galvão, que é membro do GAECO, e que vai, num prazo de 5 a 10 minutos, falar um pouco, detalhar um pouco do que é essa lei e os perigos que ela representa para aqueles que estão imbuídos de investigar. Após essa fala inicial, as entidades terão um espaço de 3 a 5 minutos para também trazerem o seu posicionamento, a sua manifestação, né, sobre esse projeto, né, e a sua defesa do veto integral. Portanto, dando início, eu gostaria de convidar o promotor de justiça, Rafael Galvão, para trazer a sua palavra e, de forma técnica, explicar os perigos e os contornos do PL 7596.
Só um minuto. Após isso, eu passaria a palavra inicialmente para o vereador Paulinho Freire, presidente da casa, para ele trazer a sua manifestação, e aí sim a gente passa a iniciar, né, a fala das entidades. Oi? Tá me escutando? Homenageando a todos que estão na banca, na pessoa de Dr. Fernando e do presidente da Câmara, Dr. Paulinho Freire. Inicialmente, não vou tomar o tempo fazendo as críticas que já foram dirigidas por Fernando, no tocante aos tipos abertos, indeterminados que existem na lei. Mas é importante relembrar o surgimento desse projeto que se deu no fatídico dia do acidente da Chapecoense. Se aproveitando da calada da noite, o Congresso Nacional desnaturou o projeto das 10 medidas de combate à corrupção e deu cabo à criação do projeto de abuso de autoridade. Como o Fernando disse, nós não tememos o abuso de autoridade, nós combatemos o abuso de autoridade. O que nos preocupa, na verdade, é o abuso de autoridade, na incriminação dessas condutas que tendem a refrear os órgãos de investigação. O projeto encontra-se para sanção, como todos sabemos, e nós estamos aqui lutando pelo veto do mesmo, veto integral, por dispositivos que, doravante, vão colocar uma espada na cabeça dos investigadores. Nós sabemos que a investigação de crimes complexos praticados por organizações criminosas demanda tempo, esforço, dedicação. Muitas vezes não são investigações frutíferas pela dificuldade de se investigar certos tipos de delitos. E o legislador, por meio desse projeto de lei, incriminou praticamente todos os passos que existem no decorrer da investigação, iniciando-se, inclusive, pela instauração de investigação sem justa causa, o que pode fragilizar o recebimento de denúncia anônima, o Disque Denúncia, que é o instrumento mais eficaz de se iniciar os trabalhos investigativos. Eu até estava discutindo no grupo, em alguns grupos, que, doravante, nós poderemos ser representados por estar recebendo denúncias anônimas, instaurando investigações preliminares e se entender, por conta dessa tipicidade aberta, que se está fazendo uma investigação sem uma justa causa fundada para se iniciar a investigação. E não é só isso. Além de se poder questionar a instauração de investigação sem uma justa causa, há também a colocação de um tipo em que se pune o investigador pela duração irrazoável de um procedimento. Nós sabemos muito bem que algumas investigações, por exemplo, demandam quebras bancárias, diligências de oitiva de testemunhas arroladas por meio de cartas precatórias, realização de perícia. E, doravante, com o projeto, também vai poder se questionar a duração e o tempo dessa investigação. Ou seja, naturalmente, os órgãos de controle, receosos por serem responsabilizados, tenderão a refrear os trabalhos investigativos, ensejando um possível caminhamento para arquivamentos prematuros de procedimentos de cunho criminal ou no âmbito civil. Não é só isso, caros colegas. Estabeleceu-se também condutas criminosas relacionadas à ofensa da prerrogativa dos advogados, que, eventualmente, pode o advogado se valer de criar incidentes, seja no âmbito do inquérito policial, seja no âmbito judicial, para alegar que suas prerrogativas foram desrespeitadas. Deferimento de medidas cautelares
quando manifestamente contrárias a texto legal, mas nós sabemos que os dispositivos e as interpretações são passíveis de dubiedade, e também se estabeleceu, por exemplo, medidas, o crime de abuso de autoridade, quando estabelecido o sequestro de forma desarrazoada ou acima de um valor já previamente capaz de ser auferido. Ou seja, até a medida de sequestro, uma medida que visa reparar o patrimônio lesado, foi-se colocado uma conduta típica nesse sentido. Bem, em diversos dispositivos, doravante, o investigador ele terá que refletir, ele terá que repensar se deverá fazer ou não aquela conduta investigativa, e mais, mesmo agindo dentro dos parâmetros legais que sempre foram adotados, poderá ser doravante representado e, inclusive, com a possibilidade do advogado contratado entrar com uma queixa subsidiária, caso não haja o arquivamento do órgão responsável por apurar o ilícito de abuso de autoridade no prazo de 6 meses. Eu queria destacar, e até estava mencionando com alguns colegas, por exemplo, o poder requisitório ou o poder de solicitar informações ou de obter um aprimoramento de políticas públicas. O Ministério Público conseguiu, com muita luta, a implantação da vedação ao nepotismo no nosso país. E há um dispositivo aqui que estabelece que requisitar determinadas condições, requisitar implementações de políticas que não estejam previstas em lei, poderá ser considerado abuso de autoridade. Então, vigente essa norma, a implementação do combate ao nepotismo nos modos que foi feito não poderia ter se dado. As próprias medidas cautelares que nós vemos, por exemplo, cumprimento de busca, cumprimento de prisão, há um dispositivo que cumprir medidas cautelares de forma ostensiva, com um aparato policial desarrazoado, poderá também ser tido como crime de abuso de autoridade. Então, será doravante muito difícil uma autoridade policial desejar e implementar um cumprimento de uma busca, colocando-se em risco, porque se de um lado ela terá que ter o reforço efetivo do aparato policial, por outro lado, ela poderá estar respondendo por abuso de autoridade. Há também o tipo penal de permitir que o preso seja fotografado ou seja exposto à imprensa. Ora, muitas vezes nós sabemos que a autoridade policial já visa sair do local, já visa cumprir a medida de uma forma mais escorreita possível, e doravante, além disso, se o preso for fotografado, ela também poderá estar respondendo por abuso de autoridade. É importante destacar que, embora o Congresso tenha estabelecido a pena de detenção, no caso de reincidência, essa autoridade, no caso nós, poderemos estar sujeitos à perda do emprego. E mais, a atividade judicante será também afetada, uma vez que se estabelece que o juiz, decretando cautelares privativas de liberdade, e essa cautelar foi entendida como manifestamente contrária a texto de lei, ele também estará sujeito ao abuso de autoridade. Seja pela decretação, seja pelo excesso no prazo do cumprimento da cautelar, no caso a prisão. Isso tanto no âmbito da primeira instância, quanto no âmbito dos tribunais, o que levará, inevitavelmente, a uma colocação, a um indeferimento dessas cautelares, mesmo quando devidas. Até circulou em alguns grupos de WhatsApp um juiz já dizendo que não vai trabalhar mais no âmbito criminal, que vai possível, e
um juiz federal, né? Já muito preocupado exatamente com a implementação desse projeto. Bem, é um projeto que nos causa extrema preocupação. Por exemplo, há dispositivo na necessidade de comunicar à família do preso quando ele for preso. Imagine você dar cumprimento dentro de uma favela de um flagrante ou de um mandado de prisão e ali, numa situação conflagrada, ter que o policial procurar a família do preso. E aí eu sempre cito esse artigo, né, o artigo 37, que seria exatamente a demora injustificada da investigação. Ou seja, doravante, as investigações serão fulminadas pelo receio da responsabilização. Bem, dizer que, de fato, o projeto vai, inevitavelmente, atrapalhar as investigações. Nós estamos aqui para lutar pelo veto do mesmo. Dizer que o Ministério Público e as instituições eles não são contrários ao abuso de autoridade. Eu nunca agi com abuso de autoridade. Ao contrário, sempre observei a lei. Nós somos fiéis defensores da ordem jurídica, mas não podemos trabalhar com uma espada em que haja influência política e jurídica, principalmente por colocação, por ação de poderosos que existem no Poder Judiciário, que possam, doravante, afastar os investigadores. Então, manifestando nosso repúdio ao projeto de lei, agradeço a presença de todos e a oportunidade e espero que o mesmo venha a ser vetado. Bom, registrando ainda que o doutor Rafael é coordenador, né, do Movimento Articulado de Combate à Corrupção aqui no Estado atualmente. Querendo registrar também a presença da senhora Vilma Batista, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Bom, eu passo agora a palavra ao vereador, presidente da Casa, Paulinho Freire, né, para também trazer a sua saudação aos presentes. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa, na pessoa do doutor Fernando, saudar a todos os promotores, procuradores, policiais, na pessoa do doutor Onofre, e dizer que é uma satisfação a Câmara trazer esse debate para cá hoje. Nós tínhamos marcado, sempre às segundas-feiras, nós temos reunião da Comissão de Justiça, de Finanças, mas é uma pauta tão importante que nós fizemos um apelo aos presidentes para que eles pudessem se reunir em outro local, para que a gente pudesse trazer essa pauta para aqui. Eu sou parlamentar há 26 anos e nunca tinha visto uma lei de interesse tão grande da sociedade ser votada simbolicamente. Nós não podemos concordar com isso. Essa lei, se ela viesse a existir, tinha que ser debatido com as instituições que têm interesse, com as instituições que estão ajudando o Brasil a diminuir a corrupção. Instituições que trabalham com seriedade, instituições que estão prestando um serviço muito grande à nossa nação. E eu tenho certeza que, com o passar dos anos, isso vai ser reconhecido. Então, para a Câmara, é uma grande satisfação em tê-los aqui hoje, nesse debate. Espero que o presidente da República possa vetar a lei. E se os parlamentares, o Congresso, quiser realmente aprovar uma lei, que possa debater de forma transparente com as instituições que têm interesse. Se eles acham que há algum abuso, alguma coisa, por que não debater de forma transparente? Por que aprovar na calada da noite, sem ninguém tomar conhecimento, uma lei que mexe com toda a sociedade brasileira? Nós sabemos hoje quanto é importante o combate à corrupção.
Quanto a sociedade clama por isso. Por isso, Fernando e todos que estão aqui, vocês podem contar. Quando eu for presidente, com a Câmara Municipal, pode trazer esse debate para aqui. Nós temos total interesse em tê-los aqui, em participar. Eu acho só com diálogo é que nós vamos conseguir avançar. E eu quero aqui deixar, primeiro, parabéns a vocês por essa luta. Não pode se conformar com a lei que é uma lei da mordaça. Na verdade, como é que você vai conseguir fazer uma diligência com a espada na cabeça? E outra coisa, é dado a todo réu o amplo direito de defesa. Não é porque ele está sendo acusado que ele vai ser condenado. Ele tem o amplo direito à defesa. Isso é assegurado na Constituição. Então, eu quero trazer o meu apoio e colocar a Câmara Municipal à disposição de vocês. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, os nossos agradecimentos ao presidente Paulinho Freire. Bom, vamos dar início, então, à fala das entidades aqui presentes. E, seguindo aqui a ordem das inscrições, da chegada aqui, eu facultaria a palavra inicialmente ao capitão Bezerra para fazer uso da palavra por 3 a 5 minutos e trazer a mensagem da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Primeiramente, queria desejar um bom dia a todos. E cumprimentando aqui o excelentíssimo senhor vereador Paulinho Freire, a quem cumprimento a mesa e estendo os cumprimentos aqui ao seleto plenário. Estou hoje representando o capitão Robson, presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado do Rio Grande do Norte, e não poderia deixar de trazer essa palavra para cooperar, para me ladear com todos aqueles que fazem parte, porque nós, policiais militares, já temos encarado esse problema há um certo tempo. Agora ele vai se estender um pouco mais. Observando a propositura dessa lei, a gente fica aqui observando que algo assim meio que parece que foi um alienígena que trouxe para cá, quiçá talvez a Câmara de um país escandinavo, porque parece que é tudo muito correto, parece que a sociedade brasileira está muito bem, obrigado. E a gente observa em alguns pontos aqui, principalmente os que afetam diretamente a Polícia Militar, o quão danosa é a propositura e se porventura viesse aprovada esta lei. E faço aqui uma ressalva que os senhores que trabalham na parte da investigação, na parte da persecução, na parte do julgamento, com todo respeito, dispõem de um tempo melhor para poder fazer a exegese de tudo o que está trazido aos autos, ou mesmo ir buscar de uma maneira mais comedida as provas, a materialidade, a autoria, e isso dá um tempo para se raciocinar, para se tomar medidas mais assertivas. Agora, trago a reflexão dos senhores, um policial militar que está no calor de uma ocorrência, está no cumprimento de uma ordem judicial prevista em lei, tomar ações putativas, respondendo a uma injusta agressão ou uma situação em que coloca em risco a sua vida e estar com uma lei pesando sobre sua cabeça de forma iminente para que ele tenha suas decisões limitadas. E isso vai causar, certamente, um amordaçamento, um tolhimento dessa ação que a gente, como já foi bem dito aqui, não pauta pelo corporativismo barato, não. Mas eu acho que a lei já possui vários instrumentos necessários e, dentro da instituição, é muito utilizado esses instrumentos. Acho que a promotoria dispõe de vários casos onde acompanhou a expurgação de policiais que estavam agindo em desacordo com a lei.
e a gente não coaduna com esse tipo de coisa. Vou fazer aqui algumas ressalvas rápidas, eu não vou me estender muito, porque tem uns colegas para também falar, e com certeza falarão bem melhor do que eu, de alguns pontos que afetam diretamente a ação da Polícia Militar. E torno a dizer, naquele sentido onde nossa ação ela é uma ação baseada na resposta imediata, cujos segundos fazem completamente diferença. O artigo 1º aqui, ele é de uma insensatez absurda, né? Porque traz, como já foi bem colocado, um aspecto na pena onde se coloca o perdimento do cargo da função pública, né, decorrente da tipificação do abuso de autoridade, que já foi colocado aqui muito bem, aberto. Agora, imagine a pessoa está ali, que é uma pena de caráter perpétuo. Você perdeu seu emprego, acabou. Como é que um agente público, como é que um militar vai agir, sabendo que pode ser condenado a uma pena perpétua? Porque não deixa de ser, deixar de ter meus vencimentos que sustentam a minha família em decorrência de uma ação que fui julgado abusador. Sem comentários aqui, que inclusive contraria até princípio constitucional. Não haverá penas de caráter perpétuo, segundo a nossa Constituição. O segundo artigo que eu trago aqui é o artigo 2º, que trata sobre com relação a uma pena também que, para mim, ao meu entender, infringe princípio constitucional, que diz respeito que, enquadrado nesta situação do abuso de a autoridade, o militar, no caso aqui trazendo o aspecto para a Polícia Militar, será afastado, proibido de exercer funções de natureza policial ou militar no município em que tiver sido praticado o crime. Agora, imaginem que uma pessoa que for imputada a esta pena, ela terá passado dela os efeitos da pena, porque comigo vai quem? Minha família. Como é que eu vou desestruturar todo um convívio social, as questões socioeducativas, escola, trabalho de esposa, sendo eu penalizado por um crime, afastado das minhas funções do ponto onde eu tenho a minha residência estabelecida? Ou seja, mais uma vez, contrariando o princípio constitucional da questão de que não passará da pessoa do condenado os efeitos da pena, sob o meu ponto de vista. O artigo 8, ele também traz aqui uma interpretação meio insana com relação à praxe do exercício da atividade policial militar. Certamente quem escreveu isso ou desconhece ou conhece muito bem o que quer pretender usar com este dispositivo. Porque ele entra no mérito do exercício da profissão, ou seja, de quem exerce a atividade e a sua prática, porque cada atividade, cada profissão tem uma prática, tem uma praxe, tem uma expertise a ser executada. Dentro da polícia não seria diferente. Então aqui ele fala que torna o simples fato de você exibir armamento, ostensivamente, como sendo uma possibilidade de você ser enquadrado no crime de abuso de autoridade. E coloca, executar mandado de busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, com veículo pessoal ou armamento de forma ostensiva. Agora, imagine você exercer o cumprimento de um mandado de prisão em um ambiente que você tem ali todas as possibilidades de reação, né, em face de que o indivíduo que está lá, porventura, está para o tudo ou para o nada, e você ter a preocupação de você homiziar, você esconder o seu armamento, para dali você saber o que vai acontecer decorrente desse adentramento legal. Ou seja, ou a pessoa que fez isso sabe muito bem o que estava fazendo, ou ela é um completo ignorante do exercício da atividade policial. E, por fim, o artigo 10, que a gente traz, que é com relação à questão de coibir ou dificultar ou impedir qualquer meio sem justa causa a reunião de associados ou agrupamentos pacífico de pessoas com fim legítimo. Pelo que eu conheço, as leis já garantem, facultam a todas as entidades, movimentos políticos ou não, o direito de se manifestar. Existem regras para isso, porque eu tenho visto, e aqui eu faço essa ressalva muito bem pontuada, que hoje 15 pessoas conseguem parar a cidade do Natal. 15 pessoas, sem um fim específico, sem uma legitimidade, sem uma representação, eles conseguem parar a cidade do Natal simplesmente por interesse próprio e não há o que se fazer por isso.
toda a praxe do batalhão de policiamento de choque entra em campo para fazer os diálogos, as tratativas, para cumprir o que a lei hoje já obriga que nós façamos, que é o diálogo. Mas com esse tipo penal aqui, até isso pode ser enquadrado agora como crime de abuso de autoridade. Ou seja, duas pessoas resolvem se deitar na frente do cruzamento da Salgado Filho e para Natal, e a gente vai ter que assistir isso passivamente. Então, esses pontos que eu trago, os 4 aqui, para não me delongar, eles dizem diretamente a atividade policial militar, que, mais uma vez, trago. É a atividade que está na ponta da lança. Né? Acredito que juízes e promotores aqui presentes entendam isso, obviamente, né, na sua condição de magistrados, e sabe o quão difícil é, realmente, creio, julgar algumas ações, porque a polícia ela age nesse calor. Contudo, eu trago aqui que uma polícia sesquicentenária, que completou recentemente 185 anos de idade, ela sempre se pautou na legalidade. Ela sempre agiu pensando no bem. Ela sempre tentou acertar. Já errou bastante, e já fez a autoanálise e concorreu para a exclusão daquelas pessoas que estavam em desacordo com a lei. Contudo, esse tipo de projeto, ele só nos traz a desconfiança, né? O sentimento de que está se buscando qual o interesse com relação a isso. No momento que ele foi colocado, e a gente sempre pensa que importante, sim, buscar tipificar o abuso e não o exercício da autoridade. Então, com essas palavras, eu encerro a minha fala e torço aqui para que tudo concorra da melhor forma e que o excelentíssimo senhor presidente da República reconheça a completa inabilidade dessa lei, vetando-a por completo. Muito obrigado. Ok, o vereador, o presidente da casa, solicita aqui a sua saída porque tem outro compromisso, né, aqui na casa. E muito obrigado, presidente. Registrar também a presença, né, estiveram aqui os vereadores Ney Lopes e Luiz Almir, né, a gente agradece também a presença das autoridades. Eu passaria agora a palavra à representante da Amarne, doutora a juíza Aline Cordeiro, para de 3 a 5 minutos, para trazer também a palavra da Associação dos Magistrados. Bom dia a todos. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes em nome do doutor Fernando, que é o organizador e o presidente dessa mesa. Eu sou a Aline, eu sou juíza da comarca de Açu, tenho competência criminal também, e estou aqui hoje como vice-presidente administrativa da Amarne, representando o presidente Erval, que não se pôde fazer presente. Venho hoje aqui falar, assim como todos os que estão presentes, venho aqui com esse sentimento de indignação, né, em relação a esse projeto de lei, que nos transmite a real tentativa de tolher a atividade de quem está buscando o combate à criminalidade organizada. O que me chama mais atenção nesse projeto de lei é a razão dele, o que está por trás dele e o momento histórico em que ele vem, justamente quando as instituições conseguiram avançar no combate à criminalidade organizada, à macrocriminalidade e, em especial, ao combate à corrupção. Ele veio num momento histórico em que nós tivemos a maior operação, né, a Operação Lava Jato. A gente não pode esquecer que o que está por trás desse projeto é justamente a tentativa de criminalizar condutas que foram praticadas durante esse período em que a operação está em andamento. Isso causa realmente muita indignação, porque coloca uma
uma faca no pescoço das autoridades que buscam e que vêm agindo de acordo com a lei. O que me chama mais atenção também é que essas condutas que buscam, o projeto de lei busca criminalizar, todas elas já têm resposta no ordenamento jurídico. Um juiz poder ser acusado de abuso de autoridade ao decretar uma prisão preventiva realmente causa muita indignação e muita espécie, né? O nosso ordenamento jurídico ele já traz todos os meios de se corrigir abusos. Todas as autoridades, ao assumirem seus cargos, juraram cumprir a Constituição. E é isso que fazemos todos os dias, na análise de cada processo e de cada pedido. Então, não podemos, de modo algum, compactuar com um projeto de lei que foi votado nas pressas, com um destaque de urgência, que ninguém sabe que urgência foi essa, de repente, no meio de um cenário político, em que se começou a vazar alguns diálogos envolvendo o principal juiz da Operação Lava Jato. Então, assim, a gente não pode fazer com que o direito penal seja utilizado casuisticamente. O direito penal ele tem intervenção mínima, ele só deve chegar quando os outros meios legais não conseguem mais resolver o problema. E não é isso que a gente está vendo nessa situação. Se está tentando criminalizar condutas legítimas, justamente com a tentativa de intimidar. Então, em nome dos magistrados, principalmente dos magistrados do Rio Grande do Norte, dos magistrados que atuam no âmbito criminal, assim como eu sou magistrada há 15 anos e tenho competência criminal. Não só os de competência criminal, porque os do âmbito civil também podem ser atingidos, porque a gente tem aí a improbidade administrativa, tem um dispositivo específico que vem e traz a questão de quando se decreta o bloqueio, né, de valores, e isso a gente também tem no âmbito civil. Então, a gente tem que se juntar realmente e repudiar condutas como essa, condutas casuísticas, condutas que visam criminalizar a forma legal de trabalhar. O que eu vejo nesse projeto de lei é que se pegou condutas previstas em lei e agora se está tentando criminalizar, quando o ordenamento jurídico já traz todas as medidas para se corrigir eventuais abusos. Então, estamos aqui unidos nesse propósito e certamente buscando e fazendo com que essa mensagem de veto chegue a quem tem o poder de fazê-lo, ao nosso presidente da República, que não pode chancelar um projeto de lei casuístico como esse. Então, assim, eu termino minha fala, agradeço a todos os presentes e vamos em frente nessa luta. Passo a palavra agora para trazer sua mensagem a doutora Elaine Cardoso, Procuradora-Geral de Justiça, adjunta do Estado do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de saudar todos os presentes na pessoa do Dr. Fernando Vasconcelos, né, presidente da Amperne, e dizer que estou aqui para dar uma palavra em função da ausência justificada de Dr. Eudo Leite, que teve um problema de saúde, né, na pessoa da família e realmente não pôde se fazer presente nesse momento. E ressaltar a importância da união de esforços, nesse momento, de diversas instituições, né, não só do Ministério Público, mas também das polícias, do Poder Judiciário, para se manifestar de forma contrária a esse projeto de lei, que, de fato, tem por objetivo enfraquecer a atuação dessas instituições diante da grande amplitude que se deu a essa tipificação do crime de abuso de autoridade.
E eu gostaria de ressaltar que essa audiência, que esse momento, não é, de se colocar aqui algumas informações para a população sobre esse projeto de lei, tem por finalidade 2 vieses. Um de caráter informativo, não é, trazer à sociedade informações sobre esse projeto de lei, não é, deixar claro que ele foi colocado para discussão na Câmara de uma forma muito rápida, né, e assodada, de forma que a sociedade, ela, de fato, não teve tempo nem oportunidade de conhecer qual era o seu objetivo. Registrar também que essas instituições aqui presentes, especialmente o Ministério Público, não é contrário à atualização da Lei do Abuso de Autoridade, mas não da forma como está sendo feita, não é? Em que se tipificam diversas atividades legítimas que são realizadas e executadas dentro de um devido processo legal como crimes de abuso de autoridade. Atividades que são exercidas por autoridades, mas que não estão sendo executadas de forma arbitrária, mas que se coloca sob a forma da exposição dessa nova lei, desse projeto de lei, uma amplitude que se fica à margem, não é, que se não tem, de fato, segurança sobre a tipicidade, sobre que condutas efetivamente vão gerar a caracterização desses crimes. Então, esse é um aspecto muito importante para se deixar claro aqui para todos, e todos os que participam de forma mais efetiva dessa audiência, que conhecem a prática cotidiana das ações da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Por isso, eu gostaria de pedir licença e de enfocar a minha fala especificamente para quem está assistindo essa audiência pública, não é? E dizer a você, cidadão, cidadã, quando ouvir falar desse projeto de lei, que saiba que ele busca realmente tolher, não é, o poder que foi dado às instituições para atuarem coibindo a criminalidade. Se a gente pensar na sociedade, no nosso país, há 20, 25 anos atrás, qual era a ideia de criminalidade que existia? Qual era a ideia de corrupção que se entendia disseminada na sociedade? Não é? Quem lembra dessa época vai pensar e vai recordar muito bem que esses eram conceitos muito mais fluidos, diferentes do que nós temos hoje. Então, a atuação firme, não é, a atuação responsável de instituições como o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, não é, do Poder Judiciário, a atuação coordenada dessas instituições e articulada permitiu com que se caminhasse no combate à criminalidade organizada, não é, a atos de corrupção, combatendo esses atos de corrupção no âmbito civil. Então, hoje, nós temos um país em que a sociedade percebe muito melhor esses conceitos e se engajou na defesa de uma sociedade e de uma prática de mais lisura, de correção, não é? Então, isso não se pode perder. Essa foi uma conquista histórica e esse foi um avançar que a sociedade ganhou, não porque só as instituições trabalharam, mas porque a sociedade também se engajou, não é? E participou desse movimento, não é? De correção, de lisura, de ganho de valores para a nossa sociedade como um todo. E da forma como está, esse projeto de lei que foi apresentado, ele certamente inviabilizará, trará uma maior vulnerabilidade para a atuação das instituições. E é isso que se quer deixar claro para a sociedade, nesse dia de hoje, nesse momento, para que todos possam também se manifestar contrários a esse projeto de lei. E que o presidente da República ele possa ouvir, não é, perceber que essa votação, não é, às pressas na Câmara dos Deputados, ela resultou num projeto que não vai trazer nenhuma contribuição específica, nenhuma contribuição positiva para o nosso país. Então, esse momento ele é muito importante porque ele objetiva informar, mas ele objetiva também mobilizar a nossa sociedade. Não existe uma petição pública que está sendo divulgada com relação à busca do veto desse projeto de lei, e é importante que todos possam se engajar e efetivamente se manifestar contra esse projeto de lei. Então,
esse registro que eu fiz aqui do ganho histórico que a sociedade teve, que o nosso país teve, com essa atuação firme, não é, de combate à criminalidade, de combate a outros atos, não é, de combate a ilícitos, ele precisa ser cada vez mais sedimentado. Não é? E o Ministério Público, assim como o Judiciário, as polícias, têm tido uma atuação responsável, dedicada, efetiva, não é? E isso não pode se perder. Nossa palavra no dia de hoje é exatamente para que essa atuação articulada, coordenada, não é, que busca uma melhoria da nossa sociedade com a punição devida para quem tiver cometido ilícitos, ela possa realmente permanecer. E que os agentes públicos que têm essa missão, essa responsabilidade de fazer valer o direito naquele caso concreto, possam, de fato, fazê-lo com independência, não é, com imparcialidade e, como já vem sendo feito, com bastante responsabilidade e zelo, mas não com medo. Não é? Não com medo de não poderem efetivamente fazer o que é devido diante de uma iminência, não é, de reconhecimento ou de interpretação de estarem cometendo um crime de abuso de autoridade pelas suas práticas. Então, é essa a nossa palavra que nós gostaríamos de trazer nessa manhã de hoje, e eu conclamo, portanto, a sociedade que se inteirem sobre esse projeto de lei, que saibam que esse projeto de lei, ele realmente vai, se aprovado como está, trazer um imenso prejuízo para a atuação das instituições públicas, do Ministério Público, das polícias, do Poder Judiciário, no que diz respeito ao combate à criminalidade e à prática de ilícitos no âmbito civil. Então, vamos nos unir nesse propósito de, concretamente, buscar o veto desse projeto de lei. Muito obrigada. Obrigado, doutora Elaine. Registrar também a presença do delegado Cláudio Henrique, presidente interino da ADEPOL. Continuando aqui, eu peço, inclusive, que os que forem falar tentem, né, sintetizar entre 3 e 5 minutos, porque temos ainda algumas pessoas, né, e a hora avança. Eu chamo o coordenador, o vice-coordenador do Marco, aqui no Rio Grande do Norte, Movimento Articulado de Combate à Corrupção, o doutor Carlos José Cavalcante, para trazer também a sua palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, na pessoa do presidente da ANPERN, Fernando Vasconcelos. O Movimento Articulado de Combate à Corrupção se junta ao esforço das instituições, e grande parte delas compõe o próprio movimento, no sentido de que nós também somos contrários à aprovação de um projeto de lei conduzido da forma como aqui já foi exposto. Mas gostaríamos de dizer que esse ato público que está sendo realizado hoje aqui em Natal, ele também está sendo realizado em várias cidades do Brasil, com o objetivo de evitar o enfraquecimento das instituições de controle e combate à corrupção e à criminalidade. O Movimento Articulado de Combate à Corrupção, ele quer se juntar a todos aqui e também dizer que esse ato público, ele também não é só contra essa lei, que é um absurdo, como aqui já foi colocado, e eu não vou me deter sobre ela, mas também contra a interferência indevida que vem sendo dada pelo senhor presidente da República nas instituições de controle, como a Receita Federal, o COAF, a Polícia Federal e o próprio Ministério Público Federal, com a questão hoje que está na mídia da indicação de um procurador-geral da República que não está alinhado ou que não atende aos anseios da classe. Afinal de contas, houve uma escolha de uma lista tríplice e essa lista tríplice não está sendo obedecida e está sendo escolhido outro. Quer dizer, está havendo um desrespeito
as instituições de controle, e a gente tem que se manifestar de forma veemente contra a aprovação dessa lei de abuso de autoridade e também contra essa interferência do presidente da República, enfraquecendo o combate à criminalidade e à corrupção. É isso que eu gostaria de colocar aqui. Muito obrigado. Doutor Fernando precisou se ausentar alguns minutos. Eu chamaria, então, agora a doutora Poliana Pimenta, representante da Associação dos Delegados da Polícia Federal, né, para fazer a sua fala. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Elaine. Em nome da doutora Elaine, todos os participantes na mesa, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Eu represento a Associação da Polícia Federal. E, de uma forma geral, a polícia ela é o braço forte do Estado. Ela vai quando todas as outras formas de fiscalização elas falharam. E a gente tem essa tarefa de exercer nossas atividades com força, usar a força do Estado. O Estado ele é forte. O nosso poder, a nossa autoridade é a do Estado. E nós precisamos de instrumentos para nos fortalecer, e não ao contrário. Não interessa à sociedade uma polícia, instituições que não sejam fortes, que sejam fracas, que não tenham obediência, que estejam atemorizadas. Esse projeto de lei, ele, a meu ver, de muita gente, ele não tem legitimidade da sociedade. A sociedade ela não quer isso. Ela aplaude as atividades da polícia, da justiça, no combate à corrupção, no combate ao crime. E, se esse projeto de lei passar do jeito que está, vai prejudicar a atuação em determinados casos, né? Vai prejudicar a atuação forte do Estado. Ser policial no Brasil é enfrentar uma guerra todos os dias, mesmo nós que estamos acostumados à polícia judiciária. É um dos lugares mais violentos para ser policial no mundo. E nós não podemos nos omitir a isso. Temos que enfrentar a violência com a delinquência jovem, juvenil, né? Pessoas muito jovens que também exercem, utilizam muita força e muita violência contra o Estado. E não dá para combater a violência se não vamos ter o respaldo do Estado. Ao contrário, vamos ser sempre investigados, sempre denunciados por abuso de autoridade. Os policiais, de uma forma geral, eles já são acostumados a responder a processo, a procedimento. Existem muitos instrumentos que permitem se investigar o abuso de autoridade já. Nós sofremos o controle externo pelo Ministério Público e temos uma vigilância muito forte em cima da categoria. Então, não há necessidade de ter uma outra lei que traga outras condutas para criminalizar o que a gente faz. Na minha formação, na Academia de Polícia, a gente aprendeu que todo mundo era para ser algemado, né? Eu saí com essa visão de polícia. Com o tempo, isso foi mudando, porque mudaram as pessoas que se investigavam. Não é por outra razão. Não há uma questão técnica que indica, não. A algema deve ser utilizada em tal ou qual situação. Não, é questão subjetiva. Se a pessoa for violenta, se a pessoa não resistir. E como se sabe, muitas vezes a pessoa está calma, tranquila, e várias circunstâncias policiais nos levaram a tragédias. Pessoas calmas que estavam sendo investigadas por um crime que era constrangedor, todo crime constrange a pessoa, e deixou a pessoa sentadinha ali, daqui a pouco pulou do prédio. Então, a algema é para a segurança da equipe e do preso.
nos países afora, todas as pessoas presas são algemadas. A prisão é constrangedora. Mas a prisão ela só existe quando todos os instrumentos já foram utilizados e não deu jeito. Então, não tem como a gente pensar numa prisão que não seja constrangedora, numa prisão que não se tenha algema, mas a súmula já nos deixa nessa circunstância. E a gente tem sempre que estar justificando quando algema um preso. A nossa maior luta é que a polícia ela seja uma polícia de Estado e não uma polícia de partes ou de governo. Investigamos para obter a verdade dos fatos e não para favorecer uma parte ou outra. Deixar-nos sem essa fortaleza de poder atuar de forma independente, autônoma, não vai interessar a sociedade, não vai construir um Brasil melhor. Um Brasil onde pode não existir o que querem chamar de abuso de autoridade pelas autoridades, mas vai ter o abuso de autoridade do próprio crime, o abuso de autoridade do próprio legislativo. Não podemos nos quedar a isso. O que a nossa associação tem combatido, principalmente, eu acho que é pauta comum para todas elas, é que os tipos penais são abertos, são subjetivos e não são técnicos. Acredito até que, se passar, se não for vetado, poderá se discutir judicialmente a legalidade, a constitucionalidade dessa lei. Mas o ideal é que uma lei que não representa a sociedade, não representa o povo, ela seja aprovada dessa forma, de forma rápida, inexplicável e para favorecer não se sabe a quem. Precisamos que esse projeto de lei seja vetado por completo. Existem várias pautas quanto à polícia, mas nós temos pouco tempo para falar, e o principal seria isso. Nós precisamos de instrumentos que nos fortaleçam, e não que deixe a polícia sem condições de trabalhar. Nem a polícia, nem o judiciário, porque o trabalho é complementar, o que sai de nós vai para o Ministério Público e chega à Justiça. Nós temos que estar de braços dados, não somente no combate dessa lei, mas no combate de toda a criminalidade. Muito obrigada. Bom, eu gostaria agora de convidar o Procurador da República, Renan Paz, diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República, para também trazer a sua palavra. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos na pessoa do Dr. Fernando, que está organizando esse belo evento para trazer um debate e unir esforços de tantas instituições diferentes em prol de um bem comum. E gostaria de, rapidamente, dizer que a história nos ensina. A história nos traz oportunidades de reflexão. Há 30 anos atrás, a Itália estava vivendo exatamente o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com a Operação Mãos Limpas. E após anos e anos de notícias de combate à corrupção, o tema acabou sendo saturado na mídia italiana. A Operação Mãos Limpas acabou perdendo o apoio da imprensa e o Congresso reagiu. Eu vou citar para vocês aqui algumas leis que foram aprovadas pelo Congresso da Itália. Lei número 367 de 2001, restringe a admissibilidade de processos penais em provas obtidas no estrangeiro. Lei número 61 de 2002, reforma no direito corporativo, despenalização da contabilidade falsa. Lei 248 de 2002, transferência de processos penais de um tribunal para outro em caso de suspeita ilegítima de falta de imparcialidade. Lei 140 de 2003, imunidade para os ocupantes das 5 posições mais importantes no governo, incluindo o primeiro-ministro, assim como necessidade de autorização do Parlamento para investigação contra membros do Parlamento. Lei número 251 de 2005, redução dos prazos de prescrição de vários crimes, entre eles o de corrupção. Lei número 46 de 2006, impossibilidade do Ministério Público apelar contra sentenças absolutórias em casos de corrupção.
Lei número 241 de 2006, indulto parcial, redução de 3 anos para sanções por corrupção praticadas até o dia 2 de maio de 2006. Lei número 124 de 2008, imunidade para os 4 postos mais importantes do governo. Então, isso aqui é a história recente da Itália. A Itália perdeu uma oportunidade de utilizar uma operação de alta envergadura, com a Operação Mãos Limpas, para criar um sistema efetivo e dar um salto no combate à corrupção. Nós, no Brasil, estamos passando exatamente por esse momento. Então, a história nos ensina e nós temos aqui a oportunidade de barrar esse movimento, porque esse é um movimento articulado. O PL do abuso de autoridade é a primeira, depois já estão falando num projeto de lei para acabar com as colaborações premiadas e assim por diante. Então, é de suma importância esse movimento de união, de debate, de trazer esclarecimentos para a população, para que a gente não seja engolido e que o legado da Operação Lava Jato não se perca. O legado de que a lei vale para todos, igualdade de todos perante a lei. É isso que nós esperamos. Caso esse PL venha a ser aprovado, doutor Fernando, eu imagino, ouso dizer que seria a reforma da Previdência dos órgãos de segurança e controle, pois teríamos aposentados na ativa, né? Apenas indo dar expediente, tomar o cafezinho e não incomodar nenhum colarinho branco para não ter problemas. Não é isso que queremos. Nós somos vocacionados para atuar na defesa das instituições e do interesse público. Então, é isso que queremos e esperamos. Em nome da Associação Nacional dos Procuradores da República, nós estamos aqui para pedir também o veto desse projeto de lei. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora, para fazer uso da palavra, o delegado Cláudio Henrique, presidente em exercício da ADEPOL, e saudar também a presidenta que está afastada, Paola também, que foi uma grande parceira desse evento, né, e parabenizá-la por a luta dela, né, que está de licença, mas está aqui na luta, né, pelo veto desse projeto. Muito obrigado pela presença, doutora. Bom dia a todos. Eu queria iniciar aqui agradecendo à Câmara Municipal pelo espaço. A gente imagina que algo dessa envergadura seria fácil de conseguir um espaço, né, para que isso fosse realizado. Não foi. E me surpreendeu esse fato de não ter sido fácil, de não ter tido um apoio maior para exercer esse nosso direito ao repúdio a esse projeto de lei que se mostra muito mais danoso do que até a gente vem falando aqui. Poderia falar dos problemas, das fragilidades desse projeto de lei. Podia falar aqui que os tipos são muito abertos, são sujeitos a inúmeras interpretações. Podia citar ponto a ponto do artigo aqui, o que seria prejudicial à atuação policial. Mas eu queria iniciar explicando uma coisa. Ninguém aqui é a favor do abuso de autoridade. Não há aqui um conluio para que se permita o abuso de autoridade no Brasil. O projeto de lei que se chama de a Lei do Abuso de Autoridade, ela é algo engraçado. Quando você diz que vai criar um abuso de autoridade, você tem que passar um risco na água, né? Você tem que pelo menos, vamos fazer assim, você vai ter que colocar um limite. Ora, se eu estou dizendo que é abuso, eu tenho que dizer até aonde eu posso ir sem abusar. O projeto, da forma como está, ele criminaliza toda a ação policial. Por quê? Porque ela pode ser interpretada de qualquer forma. Qualquer ato que um policial tome pode ser interpretado como um ato abusivo. O policial vai prender um cidadão na rua.
A primeira coisa que ele vai pensar é: prendo ou não prendo? Porque se prender eu vou ter alguns problemas, se não prender eu vou ter outros problemas. Ele decidiu por prender. Ele vai algemar. Eu algemo ou não algemo? Se eu algemar eu vou ter problema. Se eu não algemar eu posso ter problema. Eu vou algemar. Tem alguém me olhando? Porque se alguém filmar eu vou ter problema. Quando ele terminar de pensar em todas as possibilidades que pode dar errado para ele, o criminoso está em casa contando dinheiro. Então, o excesso de cautela que qualquer policial vai ter que usar para não se prejudicar, caso esse projeto de lei passe dessa forma, vai inviabilizar qualquer ação policial. Eu gostei muito da expressão dos aposentados na ativa. É exatamente isso que nós tememos. O policial, ele vai preocupar inicialmente com o que pode dar errado para ele. Isso é natural do ser humano. Ninguém aqui está afirmando que está acima da lei, que não pode ser fiscalizado. A polícia ela é fiscalizada o tempo todo. O nosso flagrante, nós fazemos a prisão, a PM faz a prisão, o delegado vai ratificar essa prisão, vai encaminhar para o juiz na audiência de custódia, vai analisar toda a legalidade da prisão. Nós somos sujeitos a uma fiscalização constante. E agora nós teremos a nossa fiscalização do medo. O medo de perder o emprego, o medo de perder a liberdade. O medo, que é mais importante, é o medo da dor de cabeça. Eu não tenho medo de ser preso por cometer nenhum abuso. Eu sei que eu nunca cometi nenhum abuso de autoridade, não cometerei agora. No entanto, eu sei que por um rompante de um preso, de um investigado ou de um advogado, eu posso ser arrastado por anos e anos respondendo processos. Quem é que quer isso para a sua vida? Qual é o profissional? Você, cidadão, você gostaria de responder por anos e anos a uma ação penal apenas por estar fazendo o seu trabalho? É essa a nossa colocação. Nós, policiais, estaremos indo às ruas com as duas mãos atadas às costas para proteger você. É essa a situação que o projeto de lei nos coloca. Era apenas essas pequenas colocações que eu gostaria de falar aqui. Não vou nem adentrar em certos absurdos, em certos artigos absurdos que constam na lei. O que mais me preocupa não é criminalizar o uso de algema, não é criminalizar a conduta na busca e apreensão. O que mais me preocupa é o espírito dessa lei, que você pode retirar do momento político e da forma como ela foi feita, da forma como ela foi aprovada. O espírito da lei é: vocês ficarão sujeitos a tudo, para não nos investigar. É isso. A lei do abuso, o projeto de lei do abuso, como está, é o abuso em si. E a única coisa que pode ser feita para evitar isso é que Bolsonaro vete esse projeto de lei. Obrigado. Obrigado, doutor Cláudio. Eu chamaria agora Ailton Santos, representante aqui do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais. Nalton, desculpe. Foi a redação aqui que ficou. Bom dia. A gente queria apenas... eu sou o representante do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais. A nossa instituição já há algum tempo... essa categoria há algum tempo tem trabalhado contra a corrupção dentro da sua própria instituição, dentre os seus membros, né? E a gente não poderia ficar de fora desse movimento de tentar impedir a sanção dessa lei. Eu queria corroborar com tudo que já foi dito aqui, especialmente o que o capitão falou, né? Uma vez que a nossa
A atividade é muito similar. Nós somos, de certa forma, a Polícia Militar da União, e nós estamos expostos ao que o delegado falou há pouco tempo. Esqueci o nome do senhor, delegado. Isso. A gente tem que tomar decisões muito rápido, no calor, né, de uma ação, e com medo de ser punido. Né, e essa lei ela vai agravar essa situação. A impressão que a gente tem, salvo o melhor juízo, é que há um objetivo de se impedir a persecução penal, especialmente em relação ao chamado crime do colarinho branco. É a impressão que nós temos. É uma criminalização de ações legítimas que objetivam realizar o combate ao crime. Isso foi falado por alguém aqui. A criminalização de ações que são legítimas. Acho que foi a senhora que falou. E é bom que se diga, eu acho que o capitão falou sobre isso, as polícias sempre estiveram sob essa espada. A polícia sempre esteve sob essa espada. E nós não queremos nos livrar, digamos assim, dessa espada, não absolutamente. Mas nós queremos que essa espada tenha mecanismos de controle. O abuso de autoridade, ele prejudica o Estado, prejudica a prestação de serviço do Estado. E nós, como agentes estatais, agentes públicos, o nosso objetivo é prestar um bom serviço à sociedade, e sem abuso de autoridade. E o nosso desejo, a nossa intenção é de que esse projeto ele não seja sancionado pelo presidente. Muito obrigado. Obrigado, Dalton. Passo a palavra agora a Nilton Arruda, presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Muito bom dia a todos os componentes da mesa, aos demais presentes. É salutar para a democracia uma lei que venha, né, a conter o abuso de autoridade. Mas este não é o caso desse projeto de lei. Esse projeto de lei, na verdade, ele vem contribuir para o aumento da criminalidade, para o aumento da corrupção. Eu não vou me ater muito a questões técnicas aqui da lei, né? Mas eu vou falar de uma forma mais geral. Eu tenho mais de 22 anos de polícia. Eu sei todas as nuances que compõem uma investigação criminal, todas as alternâncias que existem numa investigação criminal. E quando a gente vê uma lei com conteúdo que tem esse projeto de lei, realmente nos preocupa bastante, porque é uma forma de limitar as nossas ações investigativas. Eu fiz parte por um período, né? Tive que sair porque vim assumir um mandato classista de uma rede chamada Rede Lab. Para quem não sabe, a Rede Lab ela é composta de policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais federais, promotores, juízes. É uma rede que tem como objetivo principal combater a lavagem de dinheiro, combater a corrupção. E uma das coisas que nós mais aprendemos lá, né, de cara, é a questão de não só obter provas para colocar na cadeia os corruptos, os meliantes, aqueles que fazem uso da lavagem de dinheiro, mas também tirar o poder dessas organizações. E qual é a forma de tirar o poder dessas organizações? É atingindo essas organizações na logística. E o que garante a logística do crime? São os bens. Então, quando a gente vê um artigo nessa lei que vem a reprimir ou a constranger autoridades no intuito de bloquear bens que são frutos da atividade criminosa, aí você pode até ressaltar, não, Nilton, mas lá naquele artigo tem a palavra exacerbadamente. Mas o que é o exacerbadamente? Quando um criminoso comete um crime, um traficante, né, um político corrupto, né, existem bens que são gerados diretamente pela sua atividade criminal e indiretamente também. É um pouco complexo eu explicar isso aqui em poucos minutos, mas se você
tem toda uma investigação, todo um arcabouço de investigação que mostra a incompatibilidade de uma vida financeira de uma determinada pessoa investigada com os bens que ele tem, você tem que apreender esses bens. Porque é uma indicação de que esses bens são gerados pela atividade criminosa. Então, fazer uma lei que venha limitar toda essa ação que vem a reprimir a criminalidade, que vem a reprimir a corrupção, ela não é salutar para a sociedade. A sociedade brasileira hoje vem sofrendo bastante. Há anos e anos que a criminalidade vem aumentando, homicídios, a corrupção. Isso não é o que o povo brasileiro deseja. O povo brasileiro deseja justiça. E não é tolhendo, não é limitando as ações investigativas das autoridades, da polícia, que isso vai ser conseguido. Muito pelo contrário. Hoje eu falo em nome dos agentes de polícia civil e servidores da segurança, e o Simpol espera que essa lei seja vetada. A sociedade espera que esta lei seja vetada, porque a sociedade almeja por justiça, pelo combate à criminalidade e pelo combate à corrupção. Obrigado. Bom, como último inscrito aqui, inicialmente, antes da gente facultar a palavra aos demais presentes, temos aqui Anderson José do Nascimento, que representa a Associação dos Auditores de Controle Externo, neste ato representando o seu presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa e todos os membros participantes aqui dessa reunião, dessa sessão, dessa audiência para tratar um assunto tão importante, em nome do Dr. Fernando. Eu represento aqui a Associação dos Auditores de Controle Externo e também a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo, a AUDTCE e a ANTC, e compartilha com todos os membros e todas as associações aqui presentes de uma associação ainda pouco conhecida, mas não menos importante, onde nós também trabalhamos, executamos auditoria aí nos nossos relatórios, nas nossas instruções processuais. Também detectamos alguns problemas, algumas irregularidades, que inclusive são encaminhadas ao Ministério Público, porque tratam exatamente da competência dessas criminalidades, dessas ações penais. A palavra que a associação poderia dizer, num assunto tão importante que está sendo tratado, é que a gente também pede o veto até total dessa PL, porque ela é, na verdade, um instrumento que intimida todos os agentes públicos na execução dos seus trabalhos de auditoria, de investigação, no combate à corrupção. Então, gostaria de deixar aqui essa palavra, né, da nossa associação, e que o Ministério Público e as outras associações podem contar também com o apoio dos auditores de controle externo, porque sempre a gente recebe lá documentos, solicitações do Ministério Público, e durante o trabalho da auditoria, sempre são, caso apareça, nós também relatamos os nossos relatórios e passamos ao Ministério Público para tomar as devidas providências. Então, deixo aqui a palavra, compartilhando de todas essas ações, dessas preocupações, porque a corrupção está em todo lugar, não é? E o crime ele pode usar desse projeto de lei que foi totalmente elaborado de forma assodada e agir em todas as áreas, não só no Ministério Público, na polícia, mas também em todos os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. Então, eu agradeço a participação e deixo aqui novamente a nossa ajuda e auxílio, no que for preciso, em todas as ações, porque, apesar da gente não ser uma associação ou estadual, nacional tão conhecida, mas a gente também não é menos importante e estamos sempre de braços abertos e à disposição
para colaborar no que for possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Anderson. Bom, as entidades que estiveram presentes, né, já tiveram direito aqui de se manifestar. E antes de passar a palavra, né, para facultar a palavra aos presentes, eu gostaria apenas de lembrar, né, que esse momento aqui, esse ato, é apenas um momento simbólico, né, dessa luta pelo veto de um projeto de lei, né, que foi aprovado sem qualquer discussão, e um projeto de lei cuja urgência, né, foi decretada e a tramitação do projeto durou 24 horas, passando por 2 comissões e aprovado numa noite já por votação simbólica, o que demonstra uma aliança entre setores dos mais diversas linhas políticas e ideológicas, da direita à esquerda, porque foi uma votação, foi um consenso criado. E essa nossa luta aqui, ela simboliza, né, o início de um movimento pelo veto. Mas é preciso que a gente vá além disso. Como a gente sabe, o nosso presidente ele é muito afeito às redes sociais. É o principal meio de comunicação dele. Então é preciso a gente invadir essas redes lá com a hashtag Veta Bolsonaro, né, pressionando para que esse veto possa acontecer. Há também uma petição pública que as entidades vão divulgar, né, já estão divulgando, alguns já assinaram, para se pressionar. Enfim, é preciso a gente levar a sociedade, sair desse ato, né, com esse compromisso de buscar, de pressionar o veto. E mais do que isso, a gente precisa pressionar pelo veto integral, para que não venha aquele chamado veto me engana que eu gosto. Veta lá 2 besteirinhas para dar uma satisfação e deixa, né, escolhe lá um artigo como boi de piranha e deixa o resto passar. A gente precisa estar atento a isso. E sabendo também que, se houver veto, a gente precisa avançar e continuar nessa mobilização, porque se desenha a derrubada dele no Congresso. Então, é um processo longo, um processo que vai exigir a dedicação e o empenho de cada um de nós, né, para que a gente possa ter alguma chance de êxito nessa luta. Né? Então, eu faculto a palavra. Eu gostaria de saber se alguém ou alguma entidade que nós não tivemos aqui o registro queira, né, se pronunciar. Está aberto. Ninguém quer se pronunciar? Bom, gente, então, como dito, agradecer a presença de todo mundo, convidar todos para a gente fazer uma foto bem legal aí para divulgar nas redes sociais. Todo mundo vir aqui para frente, né, para a gente mostrar a força do nosso ato e cada um sair daqui com o compromisso de colocar lá seu tijolinho na construção desse veto que, se a gente se unir, consegue. Muito obrigado a todos. Vamos chegar aqui para frente. TV Câmara, a TV do povo de Natal.